Hey people, Gasp John aqui, esse é meu canal Teca e no vídeo de hoje eu vim resenhar pra vocês O Sol é para Todos. Vai ser um vídeo de resenha e discussão, porque esse livro está envolto da questão do racismo. Então, ele gira em torno disso, a gente precisa discutir sobre racismo. Por isso, já deixem like nesse vídeo, comentem aqui embaixo para ser um vídeo debate, então me digam a opinião de vocês, vamos conversar sobre esse assunto, principalmente quem já leu o livro. E compartilhem com os amigos, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, vamos compartilhar com as pessoas, quero muita discussão aqui. O Sol é para Todos é narrado pela Scout. A Scout conta pra gente aqui um processo da parte da infância dela, como foi a infância dela e o ponto de vista dela em relação ao caso central desse livro, que é o quê? Tom Robinson, um homem negro, foi acusado de estupro por uma menina de uma família pobre, que não é muito aclamada, inclusive a família tem uma péssima fama, mas entre eles e Tom Robinson existe uma coisa que os diferem, que torna essa família que as pessoas nem gostam muito, um pouco melhor. Tom Robinson é um homem negro e essa família é uma família de pessoas brancas. Então, não importa a fama dessa família, o que eles já fizeram ou deixaram de fazer. Eles são pessoas brancas, então a palavra de uma branca contra a de um homem negro, né, gente? Não tem o que discutir nessa sociedade. O livro se passa ali na década de 30, pouco depois da Grande Depressão, que foi a questão da crise econômica dos Estados Unidos, que atingiu o mundo praticamente todo. A família da Scout, né, que é o pai dela, o Atticus, ele não tá tão bem. É uma família boa, que tinha uma condição legal, mas depois da crise as coisas apertaram mais um pouco. Mas ainda assim, eles conseguiam se manter de forma confortável, porque o Atticus é vereador, é advogado, tanto que ele tá como defensor público, ele aceita pegar esse caso como defensor público, e aí a gente tem um ponto de vista da Scout, quando criança, vendo a repercussão do Atticus aceitar pegar esse cargo, porque ele passa a ser mal visto pelas pessoas por aceitar defender um homem negro. Pra vocês verem o quanto o racismo, assim, é gritante aqui. A Scout, gente, a infância dela, ela é uma menina, assim, tipo, muito livre. O Atticus criou ela de uma maneira mais solta. Ela brinca com o Jake, com o Jill, que é um amigo que eles têm. Ela é bem desbocada, sabe? Ela fala o que vem na telha. Ela não segue um protocolo de comportamento de menina. O que seria esse comportamento de menina? Não é aquela coisa mais recatada, enfim, ela não segue isso. O pai não se importa muito com isso. E por isso ele é muito criticado. Ela tem uma tia chamada Alexandra que critica muito essa questão. Pra ela, o Atticus não sabe cuidar da menina, tá cuidando de uma forma não não muito sensata. Sem contar que o Atticus dá muita liberdade pra Capurnia se meter na educação, segundo a Alexandra. A Capurnia, gente, é uma mulher negra que trabalha na casa do Atticus. Não existe mais escravidão aqui nessa época, tá bom? Mas o racismo tá muito presente na sociedade. Então, as pessoas não enxergam mulheres negras que trabalham ali nas casas como gente. A verdade é essa. As pessoas tratam de qualquer maneira, acham que não são pessoas inteligente o suficiente, não tem a questão da compaixão. E o Atticus é uma exceção, porque ele é um cara, gente, muito do bem, muito tranquilo, que foge de briga, que foge de tudo. E pra ele, a Capurnia é uma grande mulher, é uma pessoa que ajudou ele a criar os filhos, porque ele perdeu a mulher dele, né? O Jem, que é o irmão da Scout, chegou a ter um pouco de contato com a mãe, a Scout nem tanto, porque era uma bebê quando a mãe morreu. E a Capurnia esteve ali auxiliando o Atticus. A gente tem uma parte de uma trama muito legal aqui, que é a das crianças. O vizinho da casa do Atticus, né? É um, é um cara, assim, meio misterioso. Na verdade, é uma família misteriosa, eles não saem muito de casa, só um deles. E tem um cara lá que ele nunca sai. Porque quando ele era adolescente, ele aprontou muito, chegou a ser preso. E aí, o patriarca dessa família foi até a delegacia, cidade pequena, né? Combinou, falou, eu não quero meu filho preso, que não, sabe? É uma mancha pra nossa família. Eu prometo que ele não vai sair de casa, deixa ele ficar preso lá em casa. Meio que isso, e ele fica preso lá na casa, sério, a vida toda, praticamente. E aí tem todo um mistério, as crianças começam a fantasiar que o cara é tipo um fantasma. E se não é um fantasma, ele é um tipo de monstro que come os ratos que passam lá porque ele tá acorrentado, preso, que ele já matou todo mundo, que ele é um psicopata, que ele é um louco, que ele não sai por isso. E aí eles provocam de vez em quando, tentam fazer com que o cara saia de dentro de casa. E assim, eles morrem de medo, principalmente a Scout.
desse cara que mora lá. A forma como o autor tenta mostrar aqui que a gente não conhece as pessoas até conhecê-las. Eles têm uma imagem monstruosa desse cara que vive nessa casa e não sai, porque eles não o conhecem, né? Então eles têm aí impressões, suposições e as tomam como verdade. E só depois do tempo que eles vão descobrindo um pouco sobre esse cara e quem ele é, e se ele é bonzinho ou mal, enfim. Com o tempo eles vão descobrindo isso. A Scout, ela passa por maus bocados. Por quê? Quando o pai aceita defender o Tom Robinson, as crianças começam a atacar a menina, por exemplo, né? Chama o pai de defensor de preto. Eles usam muito preto pra ofender, né? E aí a Scout, ela não entende muito bem o que é aquilo, mas ela entende que o menino tá querendo ofendê-la e ofender a família dela. Então ela dá um soco no menino, por exemplo. Quando eu disse que ela tinha um comportamento que fugia daquilo que se esperavam de meninas, é porque ela é desse tipo mesmo. O menino falou, levou. E o pai tenta educar os filhos para que eles ajam de uma outra maneira, que eles deixem as críticas entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque isso vai acontecer muito durante a história. Então ele fala, gente, por favor, se acalmem, não revidem, vocês vão ouvir muitas coisas assim daqui pra frente. Esse é um caso muito importante, eu estou fazendo isso por um motivo nobre. Então, assim, entendam que eu não estou fazendo nada de errado, mas eu preciso que vocês colaborem e que não me causem mais estresse do que eu já estou passando por conta desse caso que eu vou ter que defender. Mais ou menos isso, não com essas palavras. E aí os filhos aceitam e começam a tentar ignorar os comentários ruins. Mas eles escutam de tudo, gente, ao longo aí do livro, essas crianças, por conta da atitude do Atticus de defender o Tom. Mas estamos ali no meio de uma sociedade totalmente racista, com uma divisão enorme. As pessoas desumanizaram totalmente o Tom. Normalmente as pessoas... É natural ficar do lado da vítima quando acontece alguma coisa assim, né? Que envolve estupro e etc. Mas aqui, gente, não era só por isso, sabe? Não era uma empatia pela menina. É porque era um homem negro. Eles queriam condenar esse homem. Eles fariam de tudo pra isso. E aí é uma situação bem complicada. Eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler, tá? Vocês vão precisar ler pra descobrir o que acontece, se ele é condenado ou não. Mas a gente vai discutir agora. Vamos discutir um pouco sobre racismo. E aí a gente vai acabar... Talvez algumas pessoas até considerem spoiler, porque eu vou falar algumas coisas que podem soar como spoiler. Mas enfim, chegou a hora da discussão, esse vídeo vai ficar grande, talvez. Ler esse livro me deixou bem reflexivo, porque é um livro que se passa ali na década de 30, pós-depressão ali dos Estados Unidos. É uma sociedade muito dividida mesmo. E você fica imaginando, né? As pessoas podem evoluir com o tempo. A informação pode fazer com que as pessoas evoluam, mudem a opinião. E o mundo tá tão moderno, né? A tecnologia tá aí, são tantos avanços. Mas o pensamento, ele tá tão retrógrado. A gente ainda vive numa sociedade muito dividida. E as pessoas que tentam mudar esse cenário são criticadas o tempo inteiro. As pessoas tratam como besteira. Há aí a ilusão de que não existe mais racismo, de que a escravidão não deixou sequelas, de que tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim. Não é assim lá nos Estados Unidos e não é assim aqui no Brasil. Uma sociedade que as pessoas amam dizer, né, que é uma nação miscigenada, que não existe preconceito, sendo que o racismo aqui no Brasil, gente, é uma coisa pesada. Sabe, tá enraizado, é uma coisa estrutural. Tudo coopera para que o negro morra. Pode parecer exagero, mas é a verdade. Que ele morra. Ele morra não podendo se sustentar, porque a gente vive numa sociedade em que a ascensão do negro é cada vez mais difícil. Ele não tem uma educação de qualidade, é porque a maioria das pessoas negras estão aí na margem da sociedade, né? São pobres e essas pessoas pobres não recebem uma educação tão digna quanto outras. Então tudo é mais difícil entrar na universidade, é mais difícil se especializar. Então, assim, não consegue o próprio sustento, morrem na mão da polícia de forma indiscriminada. Né? Acontecem coisas horríveis aqui no Brasil em relação a isso. E as pessoas estão, tá tudo bem, não existe racismo no Brasil, a gente vive num paraíso, vocês são mimizentos. Quem me conhece sabe que eu não sou o maior militante do mundo, porque pra mim militância de verdade não se resume à rede social. Eu acho que a gente vive em
em um mundo que as pessoas querem chamar a atenção de qualquer maneira. Então na rede social tem muita gente aí falando besteiras, falando sobre coisas supérfluas, quando tem gente morrendo nas ruas. Então pra mim a militância de verdade, ela não acontece no Twitter, no Instagram, no Facebook. Claro que tem gente do bem aí no YouTube, em outros lugares, propagando mensagens interessantes e de conscientização. Mas eu vejo gente fora, né, que tenta realmente mudar esses cenários, pessoas aí que fundam ONGs, instituições, para que só tente tornar a vida dessas pessoas negras um pouco melhor. Mas é triste pensar que o mundo não evoluiu, sabe? Lendo um livro desse assim, pensar que situações como a que acontece aqui no livro podem acontecer hoje, em qualquer lugar. Gente, um negro é culpado até que se prove o contrário. Tem aquela questão da presunção de inocência, né? Eu acho que a presunção de inocência é quando uma pessoa é acusada de algo. A presunção para o negro é de culpa. Ele é culpado até que se prove o contrário. E quando se prova o contrário, ele ainda é culpado. No final, o negro sempre vai ser culpado. E aí ele é condenado e as pessoas estão um pouco se lixando pra isso. Essa é a realidade que a gente vive no mundo. E isso é muito triste e mexe muito comigo pensar que a gente não evoluiu, que o mundo não tá andando, gente. Eu fico vendo algumas coisas e parece que a gente tá dando passos pra trás, sabe? A gente tá andando pra trás e isso é tão triste. Pensar que a gente já poderia estar num ponto de evolução, de tentar ter realmente uma questão de equidade. E a gente não tem. E as iniciativas que a gente tem são criticadas e as pessoas querem a todo custo destruí-las. Ai, triste. Gente, muito triste. Então, eu acho que depois de ler um livro como esse, reflita. Quais são suas atitudes? O que você tem feito para mudar o mundo? Além de textão, você tem posto em prática algo? Você tem tentado, de alguma maneira, corrigir comportamentos seus? Seja na fala, seja no modo como você trata as pessoas, no seu pensamento. Tente ver a forma como você enxerga o mundo. Tente avaliar a forma como você enxerga negros na sociedade e aonde você está errando. A maneira como você trata negros na sociedade. Você trata com inferioridade? Você, de alguma maneira, sente que é superior a outra por uma questão de cor de pele? É isso. A mensagem do vídeo hoje não é um debate super aprofundado. É só reavalie, repense e mude suas atitudes. Para, pensa e putz, tô fazendo errado. Tente mudar. Eu sei que é pequeno, pode parecer pequeno, visto que eu já disse que o racismo é uma coisa assim, muito além, que não é uma coisa pessoal, sabe? Individual, não é só de cada um. A nossa sociedade, ela está estruturada dessa forma para ser uma sociedade racista. Mas o seu comportamento pessoal pode de alguma forma mudar. Aos pouquinhos, com pequenas atitudes, a gente vai caminhando para uma sociedade melhor. E ó, conscientize os outros. Numa era de tanta fake news, de tanta desinformação, informação de qualidade, a verdade pode salvar. Então, informem, tente passar conhecimento, que talvez, assim, a gente consiga ter uma sociedade melhor. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, o comentário de vocês aqui. Sobre o livro, gente, eu dei 5 arco-íris pro livro, tá bom? Super recomendo, vou deixar o link da Amazon pra vocês comprarem. Li, João, vem comentar comigo. Vem comentar comigo porque eu adoro conversar sobre os livros que eu li. Até o próximo vídeo. XOXO. Caspidião.